Esses tempos nós fizemos um vídeo que deu bastante repercussão, né? Aquele vídeo que fala sobre fazer bondade, sobre acreditar em Deus e preservar a família. E são três grandes verdades que eu tenho na minha vida como importantes. Mas a respeito do primeiro ponto, que é de fazer a bondade, me veio à mente aqui um outro vídeo que eu assisti esses tempos de um entrevistador chamado Simon Sinek. Esse entrevistador, ele fez uma entrevista com um cantor, Andy Grammer, e contaram uma história que eu achei bastante interessante, que eu acho que vem a calhar nós contar essa história aqui, que é a respeito da bondade, de fazer a bondade. A bondade é uma coisa que ela transcende a pessoa que faz a bondade. Não aquela bondade por interesse, fazer a bondade esperando uma retribuição, mas a bondade que tu faz sem esperar nenhuma retribuição. E esse cantor contou uma história de um cara que foi num café, na Starbucks lá dos Estados Unidos, comprou um café no caixa, pediu para a mulher do caixa, comprou um café para ele, e comprou um café, na fila tinha uma outra mulher atrás, e ele disse assim, só vou pagar um café para essa mulher. Aí, daí ele pegou, comprou o café e deixou uma mensagenzinha, né? Eu te amo. Mas não um amor interesseiro, um amor assim divino, né? E disse assim, ó, tu entrega para essa próxima pessoa que está vindo aí, não precisa dizer quem é. E ali, naquele momento, pessoal, a mulher do caixa ficou assim, extasiada, né? Daquele ato meio gratuito, assim, né? E a mulher entregou o café para outra pessoa, para outra mulher que vinha na fila, e ficaram todo mundo radiante, assim, ué, mas por que o café é de graça, né? O Andy Grammer, esse fala a respeito de um hormônio que a gente tem, chamado ocitocina, que é um hormônio da felicidade, que é o mesmo hormônio, aquele que a mulher grávida, quando ganha o nenê, que pega o nenê no colo, libera esse hormônio. Aquele hormônio libera uma injeção de felicidade na pessoa, que é semelhante quando vê o nenê logo que nasceu, né? E esse hormônio, ele é interessante porque ele libera não só na pessoa que está fazendo a bondade, mas libera também na pessoa que recebe a bondade e na pessoa que está participando daquilo que foi a caixa, né? A mulher do caixa também. Todos ficaram com aquele hormônio de felicidade. E aí me veio na mente uma outra história que é semelhante a essa, de uma pessoa que foi num pedágio, pagou o seu pedágio e disse assim, eu vou fazer uma bondade pro carro de trás. E deixou pago o pedágio de trás e saiu, foi embora. E aí ele foi no caminho, imaginando a alegria da outra pessoa que foi no pedágio e recebeu o pedágio de graça. Ó, já tá pago o teu pedágio. Então, criou esse ambiente todo. E aí me veio, e esse sim que me deixou assim, bastante emotivo, da história de um rapaz que também estava fazendo o mesmo gesto de bondade, só que em vez de pagar café, em vez de pagar pedágio, ele dava um abraço nas pessoas. Aquilo era um ato de amor, né? De dar um carinho. E ele fazia isso constantemente. E um dia, esse é um vídeo que eu assisti, ele chegou num local, tinha 3 mulheres sentadas, 3 senhoras sentadas, e um rapaz jovem, né? E ele disse assim, se eu vou dar um abraço nessas mulheres aí. Aí foi na mesa das mulheres e disse, vocês me dão licença? Aí as mulheres, sim, o que é, né? Ficaram as mulheres olhando para ele, assim, eu queria dar um abraço para vocês, dar um abraço de presente para vocês. E aí uma das mulheres que está sentada na mesa, do outro lado, levantou, fez a volta na mesa, veio nele assim e deu um abraço nele bem apertado. E ele ficou assim, feliz, né, de receber o abraço, mas ao mesmo tempo achou muito exagerado até o abraço, né? Daí ele olhou para ela e disse assim, eu quero te dizer uma coisa para ti. Tu é igual ao meu filho. Filho que eu perdi faz 1 mês e pouco, que morreu de uma doença assim. Ele é igual a ti. E eu te vi aqui quando tu entrou, te achei parecido com ele e agora tu veio aqui me oferecer um abraço. Isso parece uma coisa divina, assim, que talvez o espírito dele esteja conosco. Então ali foi liberada ocitocina nele, foi liberada ocitocina na mulher que recebeu o abraço, foi liberada ocitocina nas outras 2 mulheres e talvez esteja sendo liberada ocitocina em vocês agora que estão ouvindo a história aqui, né? Então, e para mim também. Então, eu acho que essa questão da gente fazer a bondade tem essa coisa, né, de liberar esse hormônio na gente e é muito bom, viu? Eu aconselho a vocês, a todo mundo que puder fazer uma bondade sem esperar retribuição, isso é importante, dar um abraço numa pessoa. Então esse é o pensamento que eu queria deixar para vocês aqui, de fazer o bem sem retribuição, apenas pelo bem.